Boa noite. Depois de um mês, hoje o Rio Acre voltou a ficar abaixo da cota de alerta em Rio Branco. Nas áreas invadidas pelas águas, muita destruição, lama e prejuízo. Cenas que serão difíceis de esquecer. Quando o rio começa a baixar, é que dá para ver o estrago. Muitas casas foram levadas pela correnteza. Ficou apenas o quintal e o resto de móveis trazidos de outras residências atingidas. Essa daqui, no bairro Taquari, foi quebrada ao meio. O aposentado José Rodrigues não tem nem vestígios do que era seu lar. Por sorte, tinha esse barco, que agora é sua moradia. Ele ancorou no canal por onde o rio passa e invade o bairro. Sem ter para onde ir, arrisca ficar na embarcação sem nenhuma segurança. Aqui dorme e faz o alimento. Corre risco, né? Tem muito marginal, não tem para onde ir, né? Já o João Miranda está colocando nas prateleiras do seu pequeno comércio as mercadorias que conseguiu tirar antes que o rio cobrisse toda a casa onde mora. Mas perdeu 30% das mercadorias. E mesmo reabrindo o comércio, sabe que não vai conseguir muita renda. Os seus clientes, a maioria perdeu as casas e não vai voltar tão cedo para o bairro. Muito triste de voltar e ver a situação da maneira que está, né? Em todos os bairros atingidos, as cenas de destruição chocam. São famílias que agora não têm onde morar. Na Cidade Nova, todas as residências que ficavam à margem do rio ou foram levadas ou estão sem condições de moradia. No bairro Base, onde o rio faz a curva, a correnteza fez um arrastão. Sobrou apenas uma casa. A erosão ameaça levar o resto das residências que ficam do outro lado da rua. A prefeitura ainda não sabe quantas casas precisam de manutenção para que as famílias possam voltar ou quantas não têm mais condições de moradia. De acordo com a Defesa Civil, só vai se saber desses números quando todas as famílias saírem do abrigo. Aí sim ela vai fazer um levantamento. Existem algumas casas que a gente olhando pensa até que elas têm condições de moradia. Mas nessa aqui, por exemplo, as tábuas estão se abrindo e o assoalho está cedendo. E mesmo assim, as famílias estão retornando. Vão ficar aqui dentro porque não tem para onde ir. E correndo risco, que não adianta ir para o aluguel social, porque muitas vezes se é aluguel solidário, atrasa e o dono da casa pega e coloca o pessoal na rua. Então, a mercê de ficar na rua, vamos tentar sobreviver aqui. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Tenente Coronel Jorge, informou que as famílias em que as casas foram destruídas ou precisam de reparos estão sendo mantidas no abrigo da Expo Acre, até que a prefeitura providencie um local para que eles fiquem. O retorno só está sendo autorizado para as casas que não oferecem riscos. As famílias que se encontram nos abrigos, né, a gente está fazendo um levantamento, fazendo as vistorias, para que seja observada as reais condições da edificação, para que a família tenha possibilidade de voltar com segurança e, se não tiver, ela vai permanecer no abrigo até que a gente tenha uma solução definitiva. Então a gente tem essa situação onde a família que suscite a necessidade de fazer uma vistoria e estão abrigadas, a gente vai no local para fazer a vistoria necessária.